A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Que o estudo de hoje possa edificar a vida de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre se nós somos salvos pela graça ou pelas obras, né? Esse é um assunto muito extenso e com certeza nós vamos voltar muitas vezes nele para poder aprofundar mais. Hoje nós vamos falar assim, usarmos alguns textos para poder fundamentarmos mas esse assunto ele aprofunda bastante, então nós vamos falar muitas vezes sobre ele. Então hoje nós vamos só entendermos essa questão, né, de salvo pela graça, salvo pelas obras, como é que a Bíblia fala sobre isso, né, nós vamos entender. Então o texto base que nós vamos utilizar hoje, eu indico os irmãos ler Romanos 8, 9, 10 e 11, que é o contexto todo. Mas vamos pegar no capítulo 9, no versículo 6, para a gente entender um pouquinho aqui. Vamos lá, ó. Então, Romanos 9, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que de Israel são, de fato, são israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei a Sara e terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que o chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer ter misericórdia, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro de desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória que preparou de antemão. Eu vou parar por aqui. Paulo continua discorrendo sobre esse assunto. Ele começa lá em Romanos 8, ele começa no início da carta, mas ele aprofunda mais Romanos 8, 9, 10, 11. E aqui, esse texto que nós lemos aqui agora, fora do contexto, ele é prato cheio para afrontar, ao meu ver, a justiça de Deus. Deus, ele é justo. Deus, ele é poderoso e a justiça dele é extrema. Ele julga com sensatez. A nossa justiça humana é falha, mas ainda assim você vê que ela tenta medir as medidas, julgar da forma correta. Nosso próprio senso de justiça também, ele tenta ser justo, né? Fazer as coisas serem da forma correta. E Deus, ainda mais, é melhor do que isso. Deus é extremamente justo. E esse texto, fora do contexto, ele afronta diretamente essa justiça de Deus, porque aqui, se você pegar só esse pedacinho, você entende que Deus predestina as pessoas para o bem e para o mal, para a salvação e para a perdição.
Ou seja, aqui você entende, fora do contexto. Por exemplo, ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú, não quis nem saber, independente do que ele fizesse. Ele também colocou a descendência através de Isaac e Ismael também ele não teve misericórdia. Então você vê que esse texto ele é prato cheio para isso. Mas se você entende dessa forma, você afronta vários textos na palavra de Deus. Exemplo de um dele é João 3,16, que fala assim, porque Deus amou de tal maneira, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos, não é alguns, todos aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então, como que Deus, em um lugar, e Paulo falando que Deus predestinou a pessoa para a morte, para a perdição e outros para a salvação, em outro texto fala que Deus amou o mundo todo. Ah, mas você pode dizer, não, mas esse todo que está falando é só os que é para a salvação, não, irmão. O contexto todo da palavra, você vê que o sacrifício de Jesus foi por toda a humanidade. Todo aquele que nele crê não vai perecer. Ou seja, se você crê em Jesus, você é salvo. Você tem parte no reino de Deus. Aí você me fala assim, mas então como que Deus predestinou, né? Como que Deus faz? Isso é uma pergunta interessante. Você tem que voltar no contexto, entender, compreender, para que você entenda o que Paulo está falando aqui aos Romanos. Eu queria ler ainda, só para a gente começar a ainda entender. Ó. Romanos 3, 21 ao 24. Vocês já devem, já até lido várias vezes esse texto, mas ó, 3, do 21 ao 24. Olha só. Ó. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Agora você vai falar assim, então, você viu? O texto está falando que você é salvo pela graça, você não depende de você, você não precisa de fazer nada. O sacrifício de Jesus te traz a salvação e ponto final. Beleza. Então, olha só. Então vamos ler Tiago 2, do 14 ao 26. Eu estou lendo bastante texto para vocês terem contexto, tá, irmãos? Ó, Tiago 2, 14 a 26. Olha só, vamos lá, ó. Vou ler rapidinho aqui, mas é necessário ler esses textos para vocês entenderem. Ó, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem sensato, de que a fé sem obra é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Agora parece uma contradição, não parece? Primeiro Romanos fala que você é salvo pela graça gratuitamente, então, ou seja, ali se tira do contexto, só esses versículos você
entende que o sacrifício de Jesus basta e você já está salvo, está tudo certo, está tudo, não precisa fazer mais nada, você não cai da graça. Agora aqui Tiago está falando que você não é salvo somente por obras, é pela fé, mas sim também pelas obras. Você mostra a sua fé pelas obras. Então, irmãos, isso é interessante, porque o sacrifício de Jesus, quando você lê esses textos, você começa a entender isso direitinho. O sacrifício de Jesus é um ponto de partida. Nós vamos ver isso. Só que para você entender Romanos 8, por exemplo, por que ele aborreceu Esaú e amou a Jacó, por que ele colocou a descendência de Isaac e não se compadeceu de Ismael, entre outras coisas, parecendo que Deus escolheu, você tem que voltar no contexto um pouco. Vamos pegar Romanos 8, do 28 ao 30. Olha só, Romanos 8, um pouquinho antes que nós lemos, ó, Romanos 8, versículo 28. Olha só o que fala, irmão. Ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, isso é extremamente importante, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, tudo isso que Paulo está falando depois, que ele amou Esaú, aborreceu Jacó, as descendências de Sara, feita por Sara aí, pela escrava, né, que é Agar. Então você vê que isso tudo, Deus tomou essa decisão, ele escolheu, ele elegeu através da sua onisciência. Ele conheceu, ele antes, ó, Paulo falou, porque de antemão, ele primeiro conheceu a sua criação, quando Deus falou assim, eu vou criar a humanidade, eu vou fazer o homem. Quando ele pensa assim, ele já viu toda a história do início ao fim, e ele já viu todas as nossas decisões, o que a gente ia tomar, o que a gente ia fazer, que a gente ia pecar, inclusive, e aí que Cristo precisaria morrer. Por isso que Paulo fala também que Jesus morreu desde a fundação do mundo. É por isso, Jesus não morreu na fundação do mundo, ele morreu no quarto milênio. Mas ele morreu desde a fundação porque Deus já sabia, antes de nos criar, que se ele nos criasse, Cristo teria que morrer para justificar os nossos pecados. Entendeu? Então, toda a eleição de Deus, a escolha, foi em cima das nossas decisões. Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele respeita o que a gente quer fazer e ele quer que nós façamos obras que são dignas de ser aprovadas pelo fogo. Então, a eleição de Deus é através da sua onisciência, onipresença. Ele consegue saber o que vai acontecer antes de acontecer. Ele já sabe de todas as coisas. Ele sabe como vai terminar a minha vida, a sua vida, o dia que a gente vai morrer, a hora. Então, Deus, ele nos elegeu dessa forma. Ele já sabia que nós acreditaríamos em Cristo e é por isso que nós somos eleitos para sermos filhos de Deus. Então, você não pode desconsiderar isso. E tem muitos outros textos, irmãos, que em próximos estudos nós vamos falando, mas que você consegue enxergar isso, que Deus, ele não é um Deus injusto. Seria injustiça Deus mandar alguns para o inferno a seu belo prazer e outros para a salvação. Então, nós seríamos meros robôs. Não importa se a gente cresce em Cristo ou não, o sacrifício de Cristo não seria para todos. E a Bíblia fala que ele é para todo mundo. Então, você vê que Deus, ele tem essa estratégia. Ele tem esse conhecimento porque ele é o Todo-Poderoso. Então, ele já sabe as nossas decisões, se a gente vai crer em Cristo ou não, e assim ele nos elege. Ok, irmãos? Entendido dessa forma? Então, o sacrifício de Cristo, irmãos, agora você vai perguntar, salvo pela graça ou não? Então, o sacrifício de Cristo é o que proporciona todas as coisas. Sem o sacrifício de Cristo, nós nem estaríamos conversando sobre isso, estaríamos fadados à destruição, porque estaríamos mortos em nossos pecados e delitos, e aí não teria jeito para nós. Mas Cristo, ele se baseou da sua glória e veio até nós aqui, passou a sua vida em santidade, sem pecado, e morreu na cruz, para que nós pudéssemos ser aceitos como oferta para Deus.
Vocês lembram daquela questão que acontecia na lei? Que primeiro o sacerdote movia o pão na frente, né, do altar ali para que a oferta fosse aceita, né? Então, é dessa forma. Cristo veio primeiro para que nós fôssemos aceitos diante de Deus. Por isso que o véu do templo se rasgou após o sacrifício de Cristo. Porque ali, naquele momento, Deus aceitou o sacrifício de Cristo e a partir daí nós podíamos se achegar a Deus, sermos salvos, termos um corpo transformado como o de Cristo. Então, Cristo é o ponto de partida. Sem Ele não tem conversa. Ele nos deu isso de graça, gratuitamente, mesmo sem nós merecermos. Mas a partir daí que você crê em Jesus, Ele quer que você pratique boas obras. É igual o Tiago falou. Se você fala que tem fé, como nós somos salvos? Você tem que crer em Jesus, ter fé em Jesus para você ser salvo. Mas como que você demonstra que você creu em Jesus? Através do que você faz, sua mudança de vida, processo de santificação. Deus vai mudando a sua vida e você vai fazendo boas obras, vai se esforçando para aprender a palavra de Deus, vai se esforçando para vencer a carne, mudar o seu comportamento, porque o Espírito Santo está trabalhando dentro de você e vai te dando essa força. Então, essas são as obras boas que você começa a praticar, que elas são obras que confirmam a sua fé em Jesus, para a sua salvação. Então, você tem que ter isso em mente, que você precisa trabalhar para o reino de Deus. Olha só o que Jesus falou em Mateus 11, 12. Vamos dar uma lida aqui, ó, Mateus 11, versículo 12. Olha só. Jesus falou assim, ó: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus mesmo falou, você vai ter que se esforçar para entrar no reino de Deus. Não tem para onde correr, você precisa... o caminho, a porta, ela é estreita, você precisa batalhar, você precisa vencer a carne, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa estudar a palavra de Deus, e tudo isso é um esforço. Você precisa fazer o ofício sacerdotal, orar pelos seus irmãos, orar pelo corpo de Cristo, edificar o corpo de Cristo. Isso são obras que são aprovadas por Deus, são aprovadas pelo fogo, entendeu? Se você não fizer elas, você pode ser até salvo, porque você creu em Jesus. E você vai, se você crê em Jesus, você vai ser salvo. Mas aí você não tem posição no reino de Deus, galardão. O galardão, o que você vai praticar no reino de Deus, isso depende do que você faz, entendeu? Você precisa praticar boas obras para que você entre no reino de Deus com um galardão grande, bem galardoado. Então, olha só, mais um texto. Lucas 13, versículo 22 ao 30. Olha só o que fala aqui, ó, Lucas 13. Nesse texto, deixa eu ver aqui, ó, Lucas 13, 22 ao 30. Tá aqui, ó. Olha só, aqui Jesus está falando sobre a porta estreita. O texto é grande, eu vou deixar para os irmãos lerem em casa, mas aqui Jesus fala que nós temos que nos esforçar para entrar pela porta estreita, porque muitos vão procurar entrar pela porta larga, andar desorientados, sem santificação, falando que serve a Deus, mas praticar as obras da carne. Então, Jesus fala, vocês têm que se esforçar para entrar pela porta estreita, porque aí esse caminho estreito é o que vai te levar para a salvação, correto? Em Romanos, não, em 1 Coríntios 9, 23, olha só, 9 e 23. 1 Coríntios 9, 23 fala assim, ó, 9 e 23. Pode abrir aí também, se vocês estiverem acompanhando o estudo assim, 9 e 23. Ó, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que Paulo está falando aqui? Isso é obra, irmão. Ele está falando, ele usa inclusive um contexto ali, está falando para os coríntios, né? Aquele contexto das Olimpíadas que surgiram lá em Atenas, é aquele contexto ali. Ele usa o exemplo do corredor que corre e vários correm, mas um só ganha. E eles estão correndo por um troféu corruptível.
Ainda mais nós, que é o nosso galardão, o nosso posicionamento no reino de Cristo. Quanto mais nós vamos correr, vamos nos esmurrar, como ele disse aqui, ó, ele reduz o corpo dele à escravidão, porque ele quer vencer a carne, ele trabalhava porque a carne, ele só tem em uma das cartas dele ele fala assim, que o que ele quer fazer, muitas vezes ele não faz, e o que ele não quer, ele faz, porque isso é uma luta constante que nós temos. Nós temos que fortalecer o nosso espírito para vencer a carne. Isso são obras que nós estamos fazendo. Sem elas, nós não herdamos o reino de Deus. Ele até falou para que, se ele não, aqui no último ele falou, para que eu pregando para muitos e muitos sendo salvos, eu mesmo não venha me perder. Isso aí já põe para baixo. Você vê, por exemplo, você falar que você, uma vez você é eleito, não tem como você perder a sua salvação. Paulo falou que se ele não corresse atrás, se ele não praticasse boas obras, ele podia ser desqualificado. Vocês entendem, irmão, que a palavra de Deus, ela quer e ela fala que você deve praticar obras boas, se esforçar, batalhar para entrar no reino de Deus e ser galardoado. Para você ser um rei sacerdote com Cristo, você saber ter divisões de nações para você reger com vara de ferro junto com Cristo. Isso tudo vai ser conforme o seu galardão, conforme o seu trabalho, o tempo que você desprendeu aqui para o Evangelho, para fazer as coisas de Deus. Correto, meus irmãos? Então, vamos lá, olha só. Pedro, ó, 2 Pedro 1, 10 e 11, fala assim, ó, 2 Pedro 1, 10 e 11, 2 Pedro, ó. Olha só, vamos lá. Ó, Pedro fala assim, ó, por isso, irmão, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois esta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, você precisa confirmar a eleição. Você creu em Cristo, você entregou a sua vida para Ele, você precisa agora praticar obras para confirmar sua eleição, porque dessa forma você vai entrar no reino eterno do Senhor Jesus Cristo. É isso que Pedro está falando. Então, você vê com esses textos que a graça e as obras, a fé e as obras, elas trabalham juntas, elas andam juntas. Fé sem obras, ela é morta, como disse Tiago. Agora, Jesus fala em Mateus 5,6, eu não vou ler, mas ele fala que as nossas obras não é para nos mostrar para os homens, mas é sim para glorificar a Deus. Ou seja, o que você faz, a sua vida, é como você anda, as pessoas têm que olhar para você e ver Cristo em você. As pessoas têm que olhar para você e enxergar o Senhor Jesus, o caráter dele, e as pessoas que elas queiram servir ao Senhor através da sua vida. Isso é testemunho, isso é uma vida correta diante de Deus, que as pessoas olham para você e enxergam você diferente. Então, ou seja, as suas obras, elas glorificam a Deus. Não é para você bem, não é igual os fariseus que queriam se mostrar cristão, lembra? Orar com a mão para cima, era hipocrisia aquilo ali, porque por dentro eles não serviam a Deus de verdade. Jesus odeia os hipócritas, ele fala isso algumas vezes. Então, você tem que ser um cristão verdadeiro, que realmente o que você faz, o que você pratica, glorifica ao Senhor, glorifica a Deus. Jesus, olha só, Mateus 16, 27. Olha só, Mateus 16, 27 fala assim, ó, Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que se vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, Jesus fala que quando ele vir para o seu reino, ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Ou seja, o que você praticou, você vai receber. Simples, Jesus falou de forma clara, não tem como entender outra coisa. Você pratica obras boas, as obras más, as obras que não fazem diferença, que são como palha, sabe, que Jesus falou que elas vão queimar e vão ser espalhadas por aí, vão desaparecer, é o que você pratica no dia a dia, edificação para o reino, no seu trabalho, um filme que você para assistir. Isso não é um pecado, você assistir um filme, mas isso é uma coisa que está tirando o seu tempo. Às vezes você pode ler a palavra, estudar. Isso são obras que vão ser queimadas e vão se dissipar. Mas as obras que você faz para Deus, ela junta o tesouro no céu. Lembra que Jesus falou isso? E quando ela passar pelo fogo, aí elas vão sobrar ali como o ouro, como a prata. E Jesus vai te
retribuir conforme o que sobrar ali, conforme as obras que você praticou para o reino dele. Certo, meus irmãos? Tá dando para entender? Então, olha só, as obras do Espírito, elas são relacionadas lá em Gálatas 5, vocês podem ver lá, está falando das obras da carne e das obras do Espírito. As obras do Espírito é paz, mansidão, alegria, longanimidade, benignidade, amor, domínio próprio. Você tem que ter essas características, praticar isso, porque essas são obras do Espírito, é o fruto do Espírito, são características do fruto do Espírito. Então você tem que praticar, tem que se esforçar. O Sermão do Monte de Jesus está em Mateus 5 também, é uma carta que Jesus deixou para nós seguirmos. Ali é o estatuto do cidadão do reino de Deus, ali é como um cidadão do reino de Cristo deve se comportar. Então, você tem que tirar as bases disso, do sermão, do fruto do Espírito, do que a Bíblia te fala, como você deve se comportar, para você praticar as boas obras. Você tem que entender o ofício sacerdotal, que hoje nós praticamos sacrifícios espirituais. Então, se você não entende o que o sacerdote faz, você não consegue fazer as obras que você precisa fazer. E como você vai ser rei, sacerdote com Cristo, como diz em Apocalipse? Não tem como, você precisa trabalhar, você precisa que praticar boas obras. Olha só, João capítulo 6, versículo 27, fala que as nossas obras, nosso trabalho para o reino de Deus, elas rendem galardão para nós. Como eu disse, então, ou seja, tudo que você faz para Deus te rende galardão. Então, meus irmãos, eu vou ler aqui um texto agora em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, e vocês vão entender direitinho essa questão de graça e obras. Então, vamos lá, vamos ler aqui para vocês entenderem. Tenha todo o contexto que a gente falou antes aqui no vídeo, sobre questão das suas obras, questão da graça, questão do galardão, que Paulo está falando exatamente disso aqui. Vamos lá, ó. Versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça que Deus me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Ou seja, irmão, o fundamento que Paulo colocou é Cristo. E não tem como pregar outra coisa. Se você está falando outra coisa que não é Cristo, outro tipo de evangelho, isso está fora. É um fundamento que não é o que a palavra de Deus diz. Então é isso que Paulo está falando aqui. Ele colocou o fundamento que é Cristo e outras pessoas, nós e outros irmãos, edificam em cima dele. Vamos do 11 agora, do 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, qual dia? O dia que Cristo volta e julga a igreja, né? O dia demonstrará, porque esta será revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Você falou, o que você edificou? Se foi ouro, prata, se foi feno, se foi palha, isso o fogo vai provar. Vai aparecer diante de Deus, vai passar pelo fogo e aí vai ver o que vai sobrar e o que não vai. 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, se a obra passar pelo fogo e sobrar como prata e ouro, você recebe galardão de Deus. Mas agora, olha só, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas isso é muito importante, vou ler de novo. Ó. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Todavia, como através do fogo. Ou seja, o que ele está falando? Se você creu em Cristo, mas não praticou obras boas, obras para o reino de Deus, você ficou ali mais, sabe, para lá, tal, você vai passar pelo fogo a sua obra, elas vão sumir, queimar, eles vão aparecer, não vão sobrar, você vai sofrer dano. Qual é o dano? Não receber galardão de Deus, mas você vai ser salvo, vai entrar para o reino de Cristo.
mas aí a posição sua vai ser diferente, mais baixa. O reino de Cristo é um reino hierárquico. Então, Deus ele vai colocar cada um ali conforme cada um merece no sentido de obras que praticou, né? Você praticou aqui na terra, obras para o reino de Deus, Deus te retribui da mesma forma, ok? Não sabeis, 16, que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou seja, esses que destrói o corpo de Cristo, que conheceu a Cristo e depois abandona, renega Cristo, esses aí vão ter complicação, porque conheceu a verdade e depois fugiu dela. Mas é isso, irmão. Aqui você entendeu agora o que Paulo falou aqui. Ele falou exatamente o que eu falei. Foi o resumo do vídeo todo que eu falei. Ou seja, sua obra vai passar pelo fogo e você, o que sobrar ali vai te dar galardão ou não. Entendeu, meus irmãos? Então, tenha sempre isso em mente. Pratique obras boas. A pergunta que eu faço para você agora: você tem buscado a Deus, praticado obras dignas de serem aprovadas pelo fogo? Então, conheça o ofício sacerdotal, o que você tem que fazer, procure fazer coisas para o reino de Deus, cada vez mais você se distanciar das coisas do mundo, fazer menos das coisas do mundo e mais das coisas de Deus, ter um testemunho que engrandece o nome do Senhor, que edifica o corpo de Deus, que leva o evangelho, seja pela internet, pelas redes sociais, seja para alguém que está do seu lado, precisando de uma palavra e você não fala. Então, fala do evangelho, mostra Jesus, edifica o corpo de Deus, ora pelo corpo de Deus, intercede pelo corpo de Deus, ajuda o corpo de Deus, que aí você vai juntar tesouro no céu, você vai juntar galardão e Deus vai te recompensar no dia que Ele estiver julgando entre ovelhas e ovelhas, como diz o Evangelho. Tá bom, meus irmãos? Então é isso que eu queria passar para vocês. Esse é um assunto profundo, nós vamos voltar nele outras vezes, mas eu creio que deu para os irmãos aí entender de forma simples esse assunto, o que a palavra de Deus fala. E você é salvo pela graça e pelas obras. Você precisa ter fé em Jesus e praticar obras para justificar essa sua fé, para você para você afirmar para os outros e para o próprio Senhor que você realmente crê nele e que você, se possível, entregue inclusive a sua vida para ele. Tá bom? Então, meus irmãos, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo, ajude a palavra de Deus a chegar até os confins da terra e até o próximo vídeo, tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus.